Olá, na entrevista de hoje vamos falar sobre saúde, prevenção contra o câncer de pele. E prevenir é a melhor forma de bloquear os raios solares e evitar riscos à sua pele. Para falar de prevenção, cuidados e tratamento, eu converso com a dermatologista Eloide Marcelino. Fique conosco, a entrevista começa agora. Doutora, seja bem-vinda. Quando se fala em câncer de pele, quais são os tipos encontrados, características? É um dos mais frequentes no Brasil esse tipo de doença? O câncer de pele tem a incidência em grande aumento a nível mundial, não só a nível de Brasil. Então todas as estatísticas elas mostram o crescimento desse tipo de tumor. De um modo bem didático, você tem as lesões que são pigmentadas, que são os tumores que são muito agressivos, chamados de melanoma. E os tumores não melanoma, então é o basocelular, espinocelular, que são os mais comuns. Como que ele se apresenta? Normalmente, os não melanomas, mais em lesões mais localizadas a nível de face, área que é mais exposta, e são normalmente pequenas lesões, espinhas, lesões que não vêm a cicatrizar, que sangram. É um crescimento muito lento, muito devagarzinho. Já o melanoma é originário de pinta preta. Então as pintas pretas, a gente tem que tomar muito cuidado com elas, porque elas têm que sempre ter a mesma característica. Não pode crescer, não pode sangrar, não pode doer, não pode coçar. Então se de repente uma lesão como essa começa a apresentar algum tipo de sinal como esse, fiquem alerta e tem que ser procurado o médico. E aquela pelezinha mais solta assim, tipo verruguinha também, também, isso preocupante. A gente sempre tem que cuidar, porque muitas vezes essas lesões podem ser benignas ou não. Então são lesões que são mais ásperas, essas são as precursoras do câncer de pele, chama ceratose actínica. Tudo isso fica na dependência da questão da exposição ao sol. Pessoas que trabalham na lavoura, de pele muito clara, que isso, a consequência dessa exposição crônica, continuada, a consequência é o câncer de pele. Bom, e é isso que eu queria saber, então, em relação ao perfil. Acomete mais quem? Homens, mulheres, a faixa etária, pele mais branca, como você já disse? Assim, ultimamente, em questão de prevalência em sexo masculino e feminino, hoje em dia não se vê muito. Está mais ou menos equilibrado. As pessoas ainda de pele clara são as que são mais prejudicadas quanto a isso, mas não, a pessoa morena, o japonês, ele não passa despercebido para esse tipo de tumor também. A incidência é menor, mas também existe nesse perfil de paciente. Doutora, a pessoa deve ficar atenta a que sinais na pele? Começou ali para diagnosticar precocemente. Lesões novas a nível de rosto e que não cicatriza. Então isso é fundamental. O paciente passa a mão no rosto, na pele, sente aquela aspereza. Então coisas que mudaram daquele perfil tradicional. Já a pinta preta tem toda aquela característica do ABCD do melanoma. Então lesão tem que ter assimetria, bordo irregular, várias cores e um diâmetro igual a maior que 6 milímetros. Então esse tipo de lesão passa a ser uma lesão suspeita, uma lesão pigmentada. E esse tipo de lesão não só vem a contemplar nível de rosto. Os melanomas, a incidência muito maior é a nível de tronco. Então existe sim melanoma em região palmo-plantar, melanoma ungueal. Isso é um grande problema porque muitas vezes esse diagnóstico fica mais tardio. E quando esse paciente chega até a gente, normalmente o prognóstico é muito mais reservado. Então o cuidado em se observar e ver se tem algum tipo de lesão diferente. Um profissional que ajuda muito a gente são os profissionais cabeleireiro. Então porque tendo cabelo fica mais complicado de se identificar o que tem e o que não tem. Então, normalmente, a gente recebe pacientes com esse tipo de informação. Olha, eu fui no cabeleireiro e ele me identificou esse tipo de lesão. Então, prestar atenção no corpo, prestar atenção no corpo do modo geral. E detectar quanto antes, tem cura? Tem cura. Os não melanomas, você costuma ter procedimentos que são cirúrgicos em uma fase um pouco mais evoluída. Numa fase inicial, existem alguns tumores que são passíveis de tratamento com creme, tratamentos tópicos, a gente consegue um resultado adequado. Já o melanoma é sempre cirúrgico. Cirúrgico e numa condição tal de estadiamento, que quem faz isso de um modo a nível de início é o patologista. E através desse resultado de exame,
esse paciente é encaminhado para onco, para acompanhamento. Então, o melanoma é bastante sério. Os tratamentos são clínicos, você estava falando Isso. em relação a exames, tem cirurgias, biópsia, acompanhamento completo. Luíde. E funciona assim, depois esse paciente volta pra gente e esse paciente fica em acompanhamento. Então, é feito a biópsia, é feita a excisão, esses laudos eles voltam para o próprio ambulatório e esse paciente no ambulatório tem o acompanhamento dele. E assim, é examinado o paciente, a pele toda dele, toda a consulta. Então, isso é importante porque cria o hábito até mesmo do próprio paciente saber o que a gente está procurando. E ele ajuda muito. Então, uma coisa que era difícil, que hoje está virando um hábito, a questão do próprio filtro solar. Então, as pessoas elas têm feito uso, não tem mais aquela resistência como tinha um tempo atrás. Então, isso está sendo uma educação em relação aos cuidados que tem que se ter. Prevenção. Essa palavra, prevenção. Né? Queria que você descrevesse, porque a gente já teve a oportunidade de acompanhar o atendimento aqui no Hospital Universitário, inclusive num dia de cirurgia. E assim, aparentemente uma pequena lesão, mas quando abre lá dentro está complicado. Tem caso assim, né, doutora? Sim. E normalmente essas lesões, quando malignas, através da biópsia, a gente tem que tirar com margem de segurança. Então, normalmente, a margem são 5 milímetros à borda da lesão. Que é o campo, né? Ali. Então, você imagina uma lesão de meio centímetro, eu vou tirar mais meio centímetro de cada lado, num rosto, numa ponta de nariz. Olha o estrago que faz. Isso a gente está falando de meio centímetro. Então, é uma coisa pequena, numa área que não tem muito tecido e que a cicatriz fica grande. Então, é visível, é visível. Né? Então, quanto mais precoce isso, melhor, é muito importante. Então, identificado alguma coisa diferente, não tem que ficar esperando muito tempo. E quando passa por esse processo cirúrgico, volta ou não? É o cuidado mesmo? Ou pode surgir uma outra lesão perto? Como que é? Por isso do cuidado ao retirar. Então, tira, se encaminha para o patologista e é o patologista que libera se essa lesão está bem tirada ou não. Então, quando ela é retirada com esses critérios de margem de segurança, o índice de cura chega próximo a 100%. Mas aquele paciente, ele é classificado como tendo alto risco ou baixo risco para ter novas lesões. E aí a gente colhe um histórico. Então, tipo de pele, histórico familiar, exposição ao sol, queimadura solar e situações de comorbidade que a gente chama. Então, indivíduos portadores de doenças, algumas doenças, elas facilita o aparecimento do câncer de pele. E as complicações do câncer de pele? Do melanoma, elas são bastante sérias. Então, dependendo do estadio que é feito do melanoma, o prognóstico é muito reservado. No estadio inicial, que é uma fase ótima, normalmente de 100 pessoas tem um índice de óbito em torno de 4%. Isso numa fase inicial. Ou seja, pode levar a óbito. É um bastante assunto sério. É sério isso. Já o basocelular e o espinocelular, eles têm uma agressividade intermediária, mas eles têm um problema na questão cirúrgica, que são as cicatrizes. Então, muitas vezes, tem paciente que perde ponta de orelha, porque você não tem como reconstruir tudo. Você tem que tirar a doença. Então, dentro, né, dessa parte da medicina, primeiro a função, depois a gente se preocupa com a forma. Mas mesmo assim, o objetivo é a cura. Agora, um paciente que teve uma lesão e com um histórico de risco, normalmente essa pessoa tem várias outras lesões. E mesmo ele tomando todos os cuidados em relação à fotoproteção. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo. A entrevista volta já. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Doutora, queria que a senhora explicasse um pouquinho em relação ao atendimento no ambulatório do Hospital Universitário. Muitos pacientes, atendimentos, como que funciona? Ali são agendados os pacientes de procedimento cirúrgico e de acompanhamento também pós-operatório.
Então, esses pacientes são separados, né, de acordo com a gravidade do caso, e é feito acompanhamento, conforme a necessidade, semestral, trimestral ou até mensal. E o atendimento são residentes, né? São 9 residentes no total, 3 de cada ano, sendo que os do primeiro e segundo ano ficam mais no atendimento clínico mesmo, faz pequeno procedimento, biópsia, própria crioterapia. E os R3, eles ficam mais nos procedimentos cirúrgicos. Então, sai dali prontinho. E assim, e quem recebe esse atendimento também está completo, né? Todo o acompanhamento. É verdade. Assim, ali o ambulatório, ele tem tido conforme a gente vai, né, evoluindo nas coisas, você vai melhorando cada vez mais, mas é um bom acompanhamento. Então, os pacientes também colaboram muito. Então, porque não adianta você oferecer um tratamento de qualidade se para aquela pessoa que vem a receber, ele não consegue entender a necessidade daquilo que a gente está oferecendo. Então, a troca tem sido bem interessante quanto a isso. E o resultado? O resultado tá bom. Agora, no bloco anterior, a senhora falou em relação ao uso do filtro, né? Que as pessoas realmente estão usando, estão procurando. Mas como escolher, né? Porque tem para pele seca, para oleosa, tem com coloração. Sim. Isso é um problema, porque principalmente os meninos, os homens, né? Eles encrencam. Tem spray, que seria mais pro homem. Para corpo, para área de pelo. Mas o grande problema é assim, que os meninos ficam, meu rosto é oleoso, eu não consigo usar porque escorre no olho. Mas hoje em dia, a indústria farmacêutica, ela tem melhorado bastante. Inclusive para nós mulheres, com a questão do fotoprotetor com base, né? Além de ficar com uma pele com uma apresentação bonita. Uniforme. Isso, os filtros com base, eles são filtros físicos também. Eles protegem mais do que o filtro sem base. Então, isso tem melhorado também essa parte tecnológica a nível de indústria farmacêutica, quanto à estabilidade do produto, proteção melhor para UVA. Então, tudo isso tem melhorado com o passar do tempo. Agora, a população reclama do preço também, né, doutora? É verdade. Tinha uma lei que estava por sair, que haveria de ser entrado como medicamento, aí haveria de ter um controle via... né, órgão responsável por isso, mas a gente não ouviu mais falar nada sobre isso. Porque o assunto é sério, teria que ter essa distribuição no sim, caso, né? Ou pelo menos um preço, um custo acessível. Mais acessível. Então, porque por mais que um filtro solar com uma qualidade boa que você vai comprar na farmácia, em torno de uns 50, quando encontra até 70, 80 reais. Um filtro bem usado, você usa um frasco a cada 2 meses. E aí? Então, isso é bastante sério. E por falar em bem usado, como usar corretamente o filtro? Se você for usar como eles definem para você usar, você vai ficar melecada com o melhor filtro solar do mundo. Então, você passa de acordo com a tua necessidade, com aquilo que você acha adequado, que não é o que a indústria define. E por isso da necessidade de você reaplicar a cada 4 horas. Se a gente fosse aplicar conforme a indústria define, aplicaria e ele teria uma durabilidade de 12 horas. Mas não dá, é impossível. Então, assim, antes de sair de casa, passa o filtro. Na hora do almoço, reaplica o protetor. Então, tudo isso é um critério de cuidado. E tem estudos mais recentes falando do potencial do infravermelho e também da luz visível. A luz visível não tanto, mas o infravermelho, que é o que aquece no problema de oxidação a nível de mitocôndria, a nível de celular. Então, isso mais adiante, com certeza, saem trabalhos evoluindo toda essa observação desse comprimento de onda para a questão de câncer de pele também. Então, se isso de fato comprovar, ninguém mais sai de casa, né? Porque a gente mora numa região que a incidência de raio solar aqui é alta. É alta. É um predomínio de pessoas de pele clara. Então, o que a gente tem de contraponto a isso? Imunidade. Então, tem que ter uma saúde adequada para que consiga o próprio organismo também produzir uma defesa contra tudo isso. E o resultado da falta de prevenção leva anos, às vezes, e aparece, né? É igual, herança. É igual caderneta de poupança. Essa vai te pagar. E com juro. Então, é a única coisa que não vai ter falha. Se você fez acúmulo de radiação, o teu DNA ficou marcado. Esse DNA vai passar para os filhos e assim sucessivamente. E mais lá adiante, de acordo com aquilo que você vem acumular, aí é igual ao copo d'água. No começo,
uma gota não faz diferença. No final de um copo cheio, uma gota transborda. Então, a associação, o traçado quanto esse tipo de associação é bem isso mesmo. E agora chega no verão, né, doutora? Praia. O problema, assim, que é o dano crônico Piscina. das pessoas que trabalham e o dano causado pelo lazer. São duas vias, né? Isso. Então, o que se sempre pede para observar? Não tenha queimadura solar. Então, enquanto criança, adolescente, evitar o máximo possível aquele vermelhão, aquelas formações de bolha. Aquilo é um veneno, é radiação em alta concentração e isso acumula. Então, por isso que a gente sempre recomenda, olha, cuidado, surge com o tempo. Põe camiseta nas crianças, não deixa queimar, não deixa se expor, porque isso mais tarde vai render. Pode ser um dano. Sim, com certeza. E a recomendação é essa, então, evitar o sol, mas se não for possível, porque as pessoas trabalham, né, no sol, na exposição do sol. Manga comprida, chapéu, óculos, boné, acessórios mesmo. E qualquer lesão, procurar o médico. Sim. Apareceu alguma coisa que você não tinha e que não venha cicatrizar, não venha desaparecer, você sendo com pele clara ou muitas vezes nem tanto, está em dúvida, procura um médico para esclarecimento. É a rotina, procurar médico, né? Todos os especialistas. Mas a gente tem essa cultura, né? Você tem uma lesão que de repente o negócio está sangrando. E está crescendo. Não fica quietinho não em casa, tem né? que procurar ajuda mesmo. Porque você, se for alguma Pele coisa... não é vaidade, é saúde. É necessidade. É necessidade. Então, se tem alguma coisa e você consegue pegar numa fase inicial, é tranquilo. Mesmo que seja cirúrgico, tudo é tranquilo. Se você deixa evoluir, aí a tranquilidade não é tão grande assim. Tá, a gente conhece essa cultura das pessoas, às vezes, não procurarem especialistas. E eu queria tocar no assunto campanha. Essas campanhas anuais são fundamentais para atrair esse público, para chamar mesmo, puxão de orelha, olha, cuida da sua saúde, da sua pele. A campanha em si, ela é muito importante nesse sentido, mas ela é muito mais importante para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de atendimento. Então, você tem o paciente que tem... É um perfil diferenciado, doutora. Sim. Você tem o teu paciente que tem o convênio, tudo, mas você tem o paciente que não tem acesso a isso. Então, as campanhas, elas são para chamar a população, olha, esse é o perigo, você tem que cuidar, você tem que passar protetor solar. Porém, tem muita gente que chega na campanha com lesões ainda que são muito grandes e que bateram por portas e que não conseguiram atendimento. Então, a campanha é justamente para isso. E a campanha resolve? A campanha resolve. A campanha resolve e o ambulatório faz um apoio muito grande para essa campanha. Porque a campanha sozinha não vai resolver problema. Então, ela pode até, né, mas o acompanhamento ele é fundamental. Um acompanhamento que você faz a leitura dos laudos, você faz a procura de outras lesões, porque a campanha ela é muito, apesar de ter um contingente... Que é o acompanhamento durante o ano todo, sim, com esse paciente que foi na campanha. Foi da campanha. Então, você tem um contingente grande de médicos que faz a triagem. Mas assim, a triagem é triagem, enxergou aquilo, tira, mas quando esse paciente volta, esse paciente é examinado de um modo mais completo, porque ali na triagem, identificou, você não vai pedir... Não tem nem como a gente examinar as pessoas de um modo geral. E o acolhimento nesse perfil tem que ser diferenciado, né, doutora? Porque são pessoas humildes, mais simples, que não têm informação. E fora que você tem que passar conhecimento de um modo a que essa pessoa entenda e colabore com o tratamento. Então, muitas vezes, corta o coração, chega paciente de mais idade que usa bigode, com lesão embaixo do bigode, e você tem que pedir para a pessoa... A lesão camuflada ali. Não, e pede para a pessoa tirar aquele bigode, e você olha e fala assim, poxa, é um senhorzinho. Então, tem que ter uma sensibilidade naquilo que você está mexendo. Você está mexendo com autoestima, a pessoa está acostumada com aquele rosto especial, sim. Né? O bigode, de repente, seja a característica dele, a identidade dele, né? Daí ele fala assim, nossa, mas a minha mulher nunca me viu sem bigode. Mas vamos cuidar da sua saúde. Sim, então essas coisas, a residência em si, ela dá essa oportunidade para a gente, né, de passar esse tipo e de também poder oferecer para o próprio residente esse tipo de situação. É um treinamento.
Então isso é muito importante. Para finalizar, doutora Eloide, eu queria que a senhora falasse, reforçasse, na verdade, que a gente tem como referência o atendimento prestado no HU. Como chegar até o hospital para receber esse atendimento? Tudo via encaminhamento. Hoje em dia, tudo funciona tudo via CISREG. Então, vá até um posto de saúde. Ou seja, vai ter que esperar, né, Sim. doutora? Infelizmente. Vá ao posto de saúde, o colega que for atender encaminha para a gente e a gente atende. Então, é tudo via encaminhamento. Então, tem a campanha, mas é importante procurar a unidade básica de saúde. A campanha ela é interessante porque é um acesso direto. Então, a pessoa vai, se eu tenho que fazer uma biópsia ou um procedimento, é aberto o prontuário dessa pessoa. Então, campanha é para isso, ela te acelera tudo. Fora a campanha, é via CISREG. Então, vai, o paciente é feito atendimento, havendo necessidade, ele é encaminhado para a gente. Que é aqui no HU. Que é aqui no HU. Obrigada pela entrevista. Eu que te agradeço, Ida. Muito obrigada, tá? Isso ajuda muito. Informação é um meio extremamente importante, seguro e responsável. Obrigada. Grata, eu que agradeço. No programa de hoje, eu conversei com a dermatologista Eloide Marcelino sobre as medidas de prevenção contra o câncer de pele, diagnóstico e tratamento. A entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.